Bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos, seja você de casa, da nossa família Missão e Compaixão, ou até mesmo você que não é da nossa comunidade, mas é nosso irmão e tem acompanhado aí as nossas transmissões online aí dos nossos cultos, que o Senhor possa falar contigo nessa manhã. Eu te convido a abrir aí a sua Bíblia em João, vamos ler do 27 ao 30. João 27 a 30. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, ao menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: Eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Interessante que aqui quem está falando era alguém que tinha bastante popularidade, era alguém que, como precursor, como essa pessoa que estava abrindo o caminho para a vinda do Senhor, estava desenvolvendo um trabalho de muita importância e era alguém bastante conhecido, era alguém que tinha um nome conhecido, porque estava fazendo um trabalho bastante relevante. Mas alguém, como a gente acabou de ver aqui, que tinha compreensão de que o seu papel era um papel precursor, um papel de abrir o caminho para o Senhor Jesus, e que a glória não era dele, mas a glória era de Cristo. Ele fala que ele muito se alegrava em ver o destaque de Jesus. Aqui ele tinha sido questionado pelos discípulos, João Batista sendo questionado pelos seus discípulos, porque Jesus estava ganhando essa popularidade, essa notoriedade, e de certa forma o ministério de João Batista estava reduzindo, estava diminuindo. Mas o coração dele não estava nisso, a sua preocupação não estava nisso, mas sim em ver o destaque, em ver que o Senhor Jesus estava assumindo a posição que era de direito, que era dele. Então, ele nos dá essa lição, no versículo 30 ele fala: ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. A preocupação dele não era em relação à sua popularidade, se seu nome seria diminuído ou não, mas a preocupação dele era de fazer o nome do Senhor conhecido. Então, com isso ele nos deixa um grande ensinamento de alguém completamente devoto ao Senhor, alguém completamente comprometido com a obra do Senhor, alguém que compreendeu que o relacionamento com o nosso Senhor e Salvador não é um relacionamento de negócio, mas é um relacionamento totalmente pessoal, é um relacionamento íntimo. E quando esse noivo vier, esse noivo vai se unir com a sua noiva. E então isso não é um negócio, não é algo com benefício próprio, não é algo com interesses pessoais, mas é algo de intimidade, é algo pessoal que o próprio Senhor está gerando e quer gerar no meio do seu povo. Então a preocupação de João Batista era essa, de fazer o seu nome conhecido. Ele sabia qual era a sua posição e não se importava de ser até mesmo esquecido. O que importava para ele era que ele diminuísse cada vez mais, para que o Senhor crescesse cada vez mais, para que o Senhor se tornasse cada vez mais conhecido. Então, que lições podemos tirar dessa pequena palavra, dessa pequena meditação para abrirmos o nosso culto? Então, eu gostaria de convidar nesse momento para refletir sobre isso, para orar, para que esse período de louvor e adoração que está vindo na sequência seja um momento em que você se derrame na presença de Deus, pedindo para que Ele se torne cada vez maior e para que nós nos tornemos cada vez menor. Para que isso aconteça, nós precisamos ser completamente preenchidos por Ele, preenchidos pela Sua presença, preenchidos pela Sua palavra viva, e assim nós diminuiremos, assim o nosso eu diminuirá, para que Ele, que tem um relacionamento totalmente pessoal conosco, possa crescer nas nossas vidas e isso possa exalar aonde nós estivermos inseridos. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor nesse momento, pedindo por isso. Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha sobre nós
para que o Senhor visite os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando essa transmissão online, para que o Senhor gere em nós um coração cada vez mais derramados na Tua presença e cada vez mais interessados apenas com a Tua glória, apenas com o Teu louvor, apenas com o crescimento do Teu reino e o crescimento do Teu nome sobre toda a terra, que o Teu nome seja conhecido em toda a terra e que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a crescer em nós e que aquilo que está em nós possa ser visto por outras pessoas, que a Tua presença, que o Teu Santo Espírito em nós possa ser visto por outras pessoas e outras pessoas possam sentir fome, sede, desejo de estarem na Tua presença, de caminhar e de viver e de se relacionarem com esse Deus soberano, com esse Deus que está acima de todas as coisas, com esse Deus que é a figura principal de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que ainda vai existir. Esse é o nosso interesse, essa é a nossa motivação. Venha sobre nós, Senhor, e governa, dirige a nossa vida por completo. Que Deus te abençoe. Adore ao Senhor, louve ao Senhor.
dia, irmãos, tudo bem? Cá estou na obra, na nossa construção, estou em cima da laje, onde você nos ajudou, onde você tem participado com a gente, com a sua generosidade, com a sua oferta, onde você tem acreditado nesse chamado, acreditado na missão que a gente tem carregado, e hoje a gente está aqui vivendo, né, esse momento. Eu estou aqui em cima da laje e hoje à noite você vai ter a oportunidade de poder estar aqui para ver a obra também. Então eu queria agradecer nesse momento pela sua vida, pela sua oferta, pelo seu dízimo, pela sua generosidade nessa missão e dizer o quão felizes nós estamos de poder participar disso daqui e você também poder estar conhecendo, estar vivenciando esse momento, e daqui a alguns anos a gente vai estar só lembrando, relembrando daquilo que Deus nos fez participar e viver. Então quero te convidar a continuar nessa generosidade, a continuar nesse mesmo espírito, e se você tem condição de estar aqui com a gente durante a semana nos ajudando, também é bem-vindo. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente, participando dessa construção, participando desse momento tão importante para o nosso ministério. Mas eu queria também ler um texto com você que está em Hebreus 13, que traz uma mensagem para a gente, para afirmar e confirmar isso que eu estou falando para vocês. Hebreus 13 diz assim: sejam constantes o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos como se vocês fossem maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? E ele vem e ele completa dizendo assim, já no 15: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, e não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. São momentos onde a gente vive esse sacrifício de louvor, quando a gente vive essa generosidade, são momentos onde Deus se agrada, onde traz alegria para o coração de Deus. E assim como um filho se alegra em trazer um orgulho para o pai, que nós possamos ser assim, em trazer algo que vá trazer esse agrado, essa alegria para o coração do Senhor. Então eu te convido a participar com a gente dessa obra, dessa construção. Eu te convido a permanecer fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque a obra é grande, ainda tem muita coisa a ser feita, muito acabamento a ser concluído, e nós estamos iniciando em breve a segunda fase, né, da construção, com um novo projeto, com novos materiais para a gente conseguir levantar, e eu quero te motivar a participar disso com a gente, porque é muito bom estar aqui, é muito bom saber que a gente está semeando em algo que daqui a pouco vai abençoar tanto a vida de pessoas, pode abençoar tanto a sua vida como daqueles que estão próximos a você, a sua família. Então, Deus te abençoe, tenha um bom culto, um bom final de semana e até a semana que vem. Olá, irmãos, bom dia. Vamos dar continuidade à série da Carta de Tiago, né? Como os outros irmãos já ministraram aí, capítulo 1, 2, 3 e 4. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouco sobre o capítulo 5, ok? Mas antes de darmos continuidade, quero orar com vocês, amém? Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Peço, Deus, que a Tua Palavra venha encontrar corações que recebam aquilo que o Senhor quer falar conosco. Pai, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Deus, que os lugares onde eu não consiga falar ou mencionar, mas que o Teu Espírito Santo fale aos todos aqueles que estão ouvindo, Pai. Então, fale ao coração dos meus irmãos, fale ao coração da igreja, Pai, para que nós possamos continuar crescendo em Ti, Pai. Então, repouse na minha vida, na vida de cada um que está ouvindo
um coração humilde, um coração sedento pela Tua palavra, um coração sedento pela Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, então dando continuidade à carta de Tiago, eu quero ler com vocês Tiago 5, do 1 ao 20, ok? Que diz o seguinte: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até que virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, irmãos, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa que seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Te peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, que somente a Tua verdade venha a ser exposta, Pai. Usa minha vida com graça e misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa ministrar
ao coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, algo muito importante em que nós percebemos em relação a qualquer carta é justamente a quem ela está endereçada, né? E nós vemos, por exemplo, em Tiago, no 1:1, e ele, no Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele já diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, todas as cartas, Tiago, Paulo, e, né, as cartas paulinas e muitas outras, eles já iniciam dizendo quem são os seus ouvintes e a quem são os seus destinatários. E isso é importante a gente perceber. E mesmo depois que ele faz essa primeira menção aos destinatários, a gente percebe que o início são para as 12 tribos, né, dispersas aqui nas nações, saudações. Então é uma carta para todos. Mas ao mesmo tempo, no desenvolver, na narrativa da carta, né, ali na leitura da carta, no desenvolvimento, a gente percebe que que Tiago, né, vai ali mensurando novos, digamos, destinatários, vai ali levantando novas, digamos, personagens, pessoas que ele quer ministrar. Mas lógico que tudo isso que ele vem mencionando tem o objetivo de atingir toda a igreja, né? De atingir as igrejas. Então, com esse intuito de aperfeiçoamento mesmo das igrejas. Então, eu quero fazer uma breve reflexão em relação a todos os capítulos anteriores. Então, a gente percebe que a partir do verso 19, do capítulo 1, capítulo 2, Tiago nos apresenta uma fé posta à prática, né? No trato com o próximo, na piedade, a questão das obras, da sua fé, da sua relação. Então, ele vai desenvolvendo isso no capítulo 1 e 2. No capítulo 3 e 4, Tiago passa a tratar sobre a questão da discórdia na comunidade cristã, né, em sua exposição sobre o uso da língua, né, e os seus abusos, principalmente, né, no que acarretaram, retomando o tema da sabedoria e nos ensinando sobre o contraste que há entre a sabedoria divina e a falsa sabedoria. Então ele passa a expor sobre as raízes pecaminosas da discórdia, sua natureza mundana e a necessidade de sermos humildes. E a partir do capítulo 4, ali, no verso 13, ele retoma um assunto a respeito, por exemplo, dos ricos, né, que ele vem mencionando. Mas aqui no 4, verso 13, ele já retoma isso. E quando nós entramos no capítulo 5, já no versículo 1 da parte A, nós já vemos novamente uma direção, um destinatário, né? No capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: ouçam agora vocês ricos. Então ele já destina aquilo que ele vai falar para esses, teoricamente, no caso aqui, para esses ouvintes. E aí ele diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Então nós já percebemos aqui, só para dar uma pausa, o capítulo 5, do 1 ao 6, essa narrativa é bem pesada mesmo, né? É algo bem pesado, vocês vão perceber isso. Então ele diz: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo devorará sua carne. Vocês acumularam bens nos últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, e está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos.
Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então a gente já percebe aqui nessa primeira narrativa do versículo 1 ao 6, Tiago falando aos ricos, e uma coisa que nós percebemos é que há uma boa razão, tá, para acreditarmos que esse primeiro momento, esses ricos que Tiago está falando, não são ricos cristãos, são ricos ímpios. Por quê? Porque a maneira como ele se dirige a eles, no verso 1 ao 6, é realmente um discurso de juízo. Não é um discurso de salvação. É um discurso já mostrando uma realidade do que vai acontecer com eles. Tipo, não é uma narrativa, se vocês fizerem isso, se vocês se arrependerem, se vocês ouvirem isso, se vocês clamarem, houver um arrependimento, haverá salvação. Não, é muito clara e muito direta. Esse é o final de vocês. Não há salvação. É apenas uma palavra de juízo sobre a vida deles. Então por que Tiago falaria a pessoas que não poderia ouvir a sua carta enquanto fosse lida? Né? É interessante isso. Ele está direcionando uma carta para os ricos não cristãos, mas eles nunca vão ter a possibilidade de ouvir a leitura dessa carta. Então, qual o motivo desse destinatário? Já que esse destinatário não vai ouvir a leitura dessas cartas. Isso é interessante. Então, por quê? Porque o seu propósito aqui não é ensinar o rico ímpio sobre o erro dos seus caminhos. Como eu falei no início, a narrativa aqui é de condenação, não é de salvação. Então não tem o intuito que esses ouvintes sejam salvos, ok? Então não é ensinar o rico ímpio sobre o erro dos seus caminhos, mas revelar a impiedade deles aos seus leitores cristãos, vítimas dessa impiedade. O que Deus pensa disso. Então, o que Deus está falando, né? O que Tiago está falando aqui para os seus ouvintes é o que Deus pensa e o que Deus vai fazer com essas pessoas, né? Porque, de alguma forma, o que acontece? Esses homens, esses ceifeiros, né, que trabalham nos campos, eles estavam sendo injustiçados, né, pela maneira como esses ricos ímpios estavam tratando com eles. Então, eles estavam se tornando cada vez mais ricos à custa da maneira como eles tratavam esses cristãos que eram vítimas desses cruéis ricos, né, nesse caso. Então, Tiago está dizendo para eles justamente o que Deus pensa e o que ele vai fazer sobre eles. Então, o que ele quer dizer a esses leitores? Saibam como pensar a respeito dos ricos à sua volta. Então, ele quer que eles saibam como pensar sobre eles nesse contexto. Ou seja, sem invejá-los e sem aspirar ser como eles, sem se amargurar por não serem como eles. Então, Tiago tinha o intuito de falar com esses irmãos de que eles não deveriam invejar esses homens e não deveriam se amargurar por aquilo que eles possuíam. Por quê? Porque o fim deles era trágico, né? Então eles não poderiam aspirar ter o que eles tinham. Eles não poderiam também se amargurar em pensar que a vida deles era muito boa e que assim ia permanecer eternamente. Não, haverá um final bem trágico sobre esses irmãos. Então a mensagem aqui do capítulo 5, do 1 ao 6, é trazer um refrigério ao coração desses irmãos que estavam sendo oprimidos, né,
por esses homens cruéis que administravam justamente o trabalho deles, né? Então vamos lá. O que está acontecendo em relação à riqueza deles? Então, Tiago está apresentando aqui um argumento de que as pessoas juntaram riquezas para o bem de si mesmas. Elas adquiriram bens tão somente para possuí-los. E esses bens não vão durar. Tiago está dizendo aqui que a riqueza deve ser usada e não acumulada. Então, algo aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Primeiro, ele diz aqui que a riqueza ela deve ser usada e não acumulada. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Eu me lembro que a minha sogra ganhou, né, da sogra dela, um jogo de talher muito bonito, assim, bem legal mesmo. Eu não sei se é de prata, eu acho que não. Mas é bem bonito, assim. E aí ela ganhou da sogra dela, né, e passou para a mãe da Pri, que é a pastora Priscila, e depois a mãe da Pri passou para ela. Então esse jogo de talher passou aí em 3 gerações. Só que o que acontece? A primeira geração e a segunda geração simplesmente guardaram isso e nunca usaram. E quando a Pri ganhou, eu disse, bem, vamos usar, né? Porque você ter algo tão bom, né, e não usar, né, ou você usar apenas para visita, né? Não que não haja problema você ter ali o prato e os talheres da visita, né, que são mais bonitos, melhores e tal, aquela coisa toda, né, para impressionar. Mas, assim, é legal você usar aquilo que você adquiriu, digamos assim, que você ganhou, que você tem legal. Então, é importante usar. Nós vemos também homens que têm muitas posses e que eles têm uma aparência de humildade, né? Homens muito ricos que andam com uma calça toda rasgada, blusa rasgada, sandália com prego, mas ele possui muitas posses, mas ele não se veste de acordo com aquilo que ele possui. E as pessoas veem isso às vezes como algo humilde, né? Mas a realidade, isso acaba que essa maneira como ele vive é, na verdade, um pensamento de acumulador. Ele não usufrui daquilo que tem, porque tudo que ele tem, ele quer acumular cada vez mais. Então, ele não compra nem sequer uma sandália para ele. Então, também não podemos viver assim. Mas, no caso aqui, nós precisamos entender que estamos falando sobre a riqueza em relação aos ímpios. Mas a gente vai tentar, de alguma forma, trazer um pouco para nós mesmos, ok? Então, assim, nós não podemos viver apenas com esse pensamento de acumular, mas também com o pensamento de uso, de usufruir. Embora aqui esses homens, esses ricos ímpios, eles estavam já vivendo exatamente, digamos, um pouco o oposto disso. Eles estavam, ali no versículo 5, você vai ver o que esses homens ricos, a maneira como eles usavam esse dinheiro. Então, eles realmente usavam em usufruir em benefício próprio, somente isso. E aí nós entramos em uma outra questão. Não há problema em você usufruir, mas não deve também, aquilo que você tem, aquilo que você possui, também não é apenas para usufruir consigo mesmo. E isso é meio estranho até pensar, né? Tipo assim, as pessoas pensam, bem, se o dinheiro é meu, então eu posso usá-lo da maneira que eu bem quero e bem entendo. Por quê? Porque é meu. Mas a realidade diante de Deus não é assim. Apesar, então, se Deus ele nos dá a graça e de alguma forma ele faz com que irmãos da nossa comunidade ou irmãos da igreja brasileira ou a igreja mundial, ela tenham irmãos que prosperam e cresçam financeiramente, esses homens não estão crescendo e prosperando para usufruir de tudo isso que estão
que estão adquirindo. Existe um objetivo, além do objetivo individual, existe um objetivo coletivo. Existe algo coletivo nisso. Então, o Tiago está dizendo aqui que a riqueza ela deve ser usada a serviço dos outros e não acumulada para prazeres egoístas. Então, um cristão que de alguma forma cresceu, ele pode, de certa maneira, sim, usufruir, mas ele não deve apenas viver dessa maneira. Ele precisa entender que tudo aquilo que está nas suas mãos é para usufruto não somente individual, mas um usufruto coletivo, né? Por quê? Porque se o pensamento é apenas individual, então nós vamos entrar justamente nesse pensamento desses ricos ímpios. Então, o que eles faziam? Eles eram completamente egoístas na busca por riqueza em seu uso e viver, e eles viviam simplesmente para acumular e simplesmente para se satisfazer. O que eles não percebem, ou quem vive dessa maneira não percebe, que ele vive como se fosse um peru, né? Que tudo que está à sua vista ele sai devorando, mas no fim do ano ele não sabe que o dia do abate está próximo. Então, nós precisamos ter muita cautela e pensar sobre isso, né? Nós não podemos viver dessa maneira. Então, o que mais podemos aprender em relação a esses homens, né? Em relação a Tiago de 1 ao 6? O Tiago de 1 ao 6 ele está falando muito da questão das injustiças e a maneira como esses homens enriqueceram às custas desses homens, dos ceifeiros. Então, é muito comum no nosso, assim, no ambiente geral, assim, na sociedade, aquela ideia de ser o esperto, né? De ser alguém que sabe negociar, que é um bom negociador. E não que seja ruim ser um bom negociador, mas algumas pessoas elas acabam extrapolando um pouco isso. Então, assim, por exemplo, você às vezes vai contratar um serviço de alguém, né? E às vezes você precisa perceber que há uma grande diferença entre pedir um desconto, né? Pechinchar, que é o que todos nós gostamos de uma pechincha, né? De pedir um desconto, mas nós precisamos perceber a necessidade do próximo, né? Então, assim, às vezes nós vamos contratar alguém para fazer um serviço e quando, às vezes, você de repente pode perceber que a pessoa tem uma necessidade, né? E ela precisa daquele serviço e aí ela dá um valor 3x e aí você sabe que ela precisa e você sabe que esse valor 3x que ela deu é um valor justo, mas você não quer pagar esse valor, você quer pechinchar, né? E aí você começa ali a negociar e chega ao ponto que você consegue pagar apenas 1x. Eram 3x e você fechou em 1x. E aí você sai de lá, uau, olha como eu sou um bom negociador, né? Eu sei pechinchar, eu sei negociar. Na realidade, você está pagando um valor muito abaixo daquilo que era justo. Então, nesse aspecto, você pode ser um cristão, mas você pode estar tendo um comportamento desses ricos ímpios, que é tirar uma vantagem exagerada, exacerbada sobre outra pessoa. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos ser justos, né, com as pessoas que nós contratamos para fazer um serviço. E isso é muito parecido. Tiago, do 5, 7 ao 12, nesse momento, Tiago muda, né, o seu olhar do rico não cristão, né, para o pobre cristão. Muda do opressor para o oprimido. E aí nós vamos ver aqui Tiago, do 7 ao 12. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera,
Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, assim, é interessante porque depois de mostrar todas as calamidades, né, todas essas situações de Tiago 5, do 1 ao 6, as quais estavam pendentes sobre os ricos, né, havendo ali declarado isso sobre outras coisas, a arrogância, cruelmente, né, dominavam sobre os pobres, mas imediatamente ele indica que nós que somos injustamente oprimidos, temos essa razão para nutrir paciência, porque Deus viria a ser juiz, pois isso é o que ele tem em mente quando diz, até a vinda do Senhor. Isto é, no meio dessa confusão das coisas que por ora nós vemos, ou por ora eles viam, mas a gente pode trazer um pouco isso também para o nosso tempo, no meio da confusão que nós vemos, nós precisamos entender que esse mundo não será perpétuo dessa maneira, essa confusão, esse caos, essa injustiça, não vai ser dessa forma. Porque o Senhor, em sua vinda, reduzirá todas as coisas à ordem, em que, portanto, nossa mente ela deve nutrir boa esperança, pois não é sem razão que nos promete a restauração de todas as coisas naquele dia. Então, quando Tiago direciona essa questão da paciência justamente para os pobres oprimidos, ele está dizendo, existe esperança. No fim, todas as coisas serão colocadas em ordem. Então, você precisa nutrir essa esperança. Você precisa nutrir essa paciência. Então, Tiago expressa bem a questão da ideia, menciona ali a paciência cotidiana do lavrador, que depois de haver confiado a semente à terra, né, confiadamente, pelo menos pacientemente, ele aguarda até que chegue o tempo da colheita. E tampouco ele fica irritado porque a terra não produziu imediatamente o fruto maduro. Daí ele conclui que não devemos viver ansiosos. Agora é o nosso dever trabalhar e semear até a colheita na esperança no dia do Senhor. E é interessante a gente pensar que, mesmo diante da injustiça ou diante do sofrimento, é importante, agora devemos trabalhar e semear. E eu me lembro de um texto que fala sobre, que é interessante, que diz assim, nunca se canse de fazer o bem. É um texto que, essa frase para mim é muito forte, assim, muito, eu sempre repito ela para mim mesmo, porque constantemente nós estamos vendo injustiças, constantemente você, eu, todos nós somos vítimas de algum momento de alguma injustiça, seja no trabalho, seja na comunidade, seja às vezes em um produto que você compra e vem errado, seja as injustiças sociais, as injustiças em relação à política e tantas coisas que acontecem. Às vezes nós somos dominados por um pensamento tipo assim, do que adianta eu fazer o bem se o mundo é isso, é todo tempo alguém tirando vantagem, o mundo é dos espertos e quem tira vantagem sobre os outros é que estão se dando bem. E é mais ou menos isso aqui que Tiago está dizendo. Permaneçam fazendo o seu trabalho e semeando. Ou seja, nunca se canse de fazer o bem. Mesmo que você seja afligido pelas injustiças,
mesmo que você seja afligido por qualquer outro tipo de coisa sobre a sua vida, que envolva essa questão da injustiça, mas não se canse de fazer o bem. Continue fazendo o que é correto diante do Senhor. Continue fazendo o que é justo diante do Senhor, mesmo que você não esteja recebendo essa justiça. Porque espere com paciência. Não se irrite. Não fique irritado porque o fruto ainda não amadureceu. Não fique irritado porque o fruto ainda não apareceu. Continue trabalhando, continue semeando. Não fique frustrado porque o emprego dos seus sonhos ainda não bateu à sua porta. Não fique irritado porque você ainda não alcançou alguma coisa que você sonha ou que você até mesmo necessita disso. Calma, seja paciente. Seja paciente. Amém? E aí ele fala aqui em Tiago 5, do 10 ao 12, ele dá continuidade a essa questão da paciência. E ele dá o exemplo exatamente dos profetas, né, e de Jó. Ele diz, Tiago, ele dá esses dois exemplos, né, de paciência no sofrimento dos profetas e de Jó. Então, o sofrimento dos profetas de Deus nos lembra que o sofrimento é algo... não é algo inusitado e que não é impossível permanecer fiel e produzir frutos em tempos difíceis. Isso aqui é algo que realmente para a gente é muito difícil, né? Então diz assim, não é impossível permanecer fiel e produzir frutos em tempos difíceis. Então assim, é exatamente isso. Continue trabalhando, continue semeando, continue fazendo o que é bom. Continue praticando o bem, né? Mesmo em tempos difíceis. Então, não é impossível produzirmos bons frutos em meios à dificuldade, ok? E aí, então, assim, a gente precisa entender que o sofrimento e ser abençoado não são coisas incompatíveis. Então, no meio de tudo isso, sofrer e ser de alguma forma recompensado está no meio de tudo isso, como ele diz, ser fiel e produzir frutos em tempos difíceis. Então, nós podemos ser abençoados em tempo de escassez. Nós podemos ver a glória de Deus e percebermos a beleza de Deus mesmo em tempos de dificuldade. Então, é isso que o sofrimento de Jó ele evidencia. Ele perdeu tudo e recusou-se a amaldiçoar a Deus e Deus o abençoou, né? Então, assim, o exemplo de Jó é algo assim muito precioso para nós, né? Porque ninguém, até onde podemos aprender nas histórias, jamais se viu esmagado, né, por tantas tribulações tão duras e tão variadas como Jó. Né? E, assim, no entanto, ele quase que emergiu, né, de um abismo profundo, de uma escuridão profunda. Então assim, desculpa. Quem quer, pois, imitar a sua paciência, não nutrirá dúvida de descobrir a mão divina, a qual da mesma forma se estenderá para livrá-lo. Deus não permitiu que seu servo Jó sucumbisse, porque pacientemente suportou as suas aflições. Então ele não desapontará a paciência de ninguém. Então, Deus ele vai recompensar a sua paciência, Deus ele vai recompensar a sua fidelidade em permanecer fiel, em permanecer fazendo o que é bom, em permanecer trabalhando, em permanecer semeando, mesmo em tempos de escuridão, em tempos de dificuldade. Então, ele não desapontará, ele vai te recompensar em todas essas coisas. Amém? Então, continuando em Tiago 5, do 13 ao 18. E aí nós vamos para um outro, digamos, cenário.
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Então aqui nós vemos uma série de perguntas, né? Então o que Tiago está dizendo aqui? O que devemos fazer quando estamos com problema? O que devemos fazer quando estamos felizes? O que devemos fazer quando estamos doentes? Então, uma questão central aqui, que eu não vou assim comentar acerca da questão dos presbíteros, a questão do óleo, ou aqui algumas outras questões, eu vou me ater aqui a uma questão mais central do que o 5, do 13 ao 18, está mencionando. E a questão central em todas essas perguntas é: o que quer que esteja acontecendo, a oração é a resposta certa para todas essas coisas. Então a oração é de um valor assim gigantesco no meio de todos esses acontecimentos. E para que ninguém pensasse que isso fosse feito sem fruto, ou seja, quando outros oram por nós, ele menciona essa questão de chamar os presbíteros, da oração, de chamar pessoas para orar conosco, se estamos doentes. A questão central aqui é justamente nós estarmos orando uns pelos outros, esse benefício feito na oração. Mas ele designa expressamente a questão da oração do justo, por exemplo, ou um homem justo, porque Deus não ouve os ímpios, essa que é a realidade. Deus, ele ouve os justos. Ele ouve aqueles que pertencem a ele. Então tampouco o ímpio ele vai ter acesso a Deus dessa forma aberta. Então, exceto através, no caso, somente o cristão, somente aquele que é justo diante de Deus, ele vai realmente através dessa boa consciência. Então, mas não que nossos corações estejam fundados em nossa dignidade pessoal. Então a gente precisa entender que essa questão de sermos justos é justamente porque Ele nos tornou justos. Nós podemos orar diante dele porque Ele nos justificou e somos justos. Isso não está fundado em uma dignidade pessoal, tá? Mas porque o coração tem que estar purificado pela fé antes que possamos apresentar-nos diante de Deus. Então Tiago testifica que o justo ou o fiel, ele ora por nós beneficamente e não destituído do fruto. Então somente o justo, alguém que realmente pertence ao Senhor, pode orar como alguém fiel diante dele. Então eu acho interessante que ele menciona a questão de Elias ser um homem, ser humano, como nós. E ele fala que ele orou e não choveu por durante 3 anos e meio. Então ele menciona, Elias era humano como nós, mas ele orou fervorosamente, como um homem justo, mas ele era humano, era uma pessoa comum. E os céus se fecharam por 3 anos e meio. E novamente ele orou por chuva e as chuvas vieram. Então, nós precisamos entender que como a ordem para orarmos ela é comum, e como a promessa é comum em relação a isso, segue também o efeito que será comum também, digamos, dessa maneira. Para que ninguém diga que estamos distantes da dignidade de Elias. Ele coloca em nossa
própria condição, dizendo que ele era um homem mortal e sujeito às mesmas paixões que nós. Então, Tiago nos lembra que os santos devem ser considerados como que possuindo fragilidade da carne, de modo que aprendemos a atribuir ao Senhor o que eles obtiveram, não por méritos, mas pela eficácia da oração. Então, a nossa oração, o nosso coração, o nosso ser, nós precisamos entender a nossa fragilidade da nossa carne e termos humildade diante desse Deus. E Elias, mesmo sendo um homem comum, como nós somos homem comum, nós podemos orar entendendo a nossa fragilidade, mas compreendendo que Deus é soberano e pode fazer. Então nós precisamos orar com consciência, com entendimento de quem Deus é e de quem nós somos. E tudo aquilo que for feito é mérito de Deus, porque se somos justos, foi porque Ele nos justificou, não por nossa dignidade pessoal, não por nossos méritos pessoais, mas porque Ele fez em nós. Amém? E chegando ao final aqui, concluindo, Tiago 5, do 19 ao 20, fala o seguinte: meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Há muitas vezes que eu ouvi esse texto, eu ouvia muito que aqui estava falando sobre você, ganhar alguém para Jesus, né? E toda vez que você ganhava alguém para Jesus, você tinha os seus pecados, né? Muitos dos seus pecados perdoados. Né? Mas a realidade não é essa, porque se a realidade fosse essa, em vão Cristo teria morrido. Né? Que, como quando Cristo morreu, Ele já satisfez tudo isso e já nos limpou de tudo isso, né? Já nos justificou. Então, mas é muito legal esse texto que está falando exatamente sobre a questão da relação e inicialmente diz, meus irmãos, se algum de vocês desviar da verdade e alguém trouxer de volta. Ou seja, ele está falando sobre um cristão, não sobre alguém que está no mundo, não sobre alguém ímpio, sobre alguém não cristão. Ele está falando de um cristão que de alguma forma se desviou da verdade, de alguma forma ele perdeu essa direção, ele perdeu essa percepção da verdade. E é interessante percebermos também que você pode estar dentro da comunidade, você pode estar dentro da igreja e mesmo assim você pode estar desviado da verdade. Então, estar desviado da verdade necessariamente não significa que você está num contexto fora da igreja, mas esse com certeza está desviado da verdade. Mas você pode estar desviado da verdade mesmo estando dentro da comunidade. E ele está direcionando isso para a comunidade. Então, desenvolvendo essa questão da relação e de um resgate, digamos assim. Então, no decorrer da sua carta, Tiago veio nos exortando a retornar, desde o início, né, nos exortando a retornar para uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé que nos sustenta. Né? Então, agora, para encerrar essa epístola, ele envia todos nós a uma missão espiritual de busca e resgate, que é justamente buscar aquele que de alguma forma está desviado da verdade. Então, nós temos esse papel e esse trabalho como igreja, como irmãos. E aí ele vem, né? Aquele que converter um pecador do seu erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados dessa pessoa. Né? Então, a luta, nisso a gente precisa perceber que a luta do meu irmão ou da minha irmã não é apenas um problema dele, mas na verdade é problema meu, é um problema nosso.
Nós precisamos estar dispostos como cristãos, precisamos estar dispostos a buscar e ajudar esses cristãos, digamos assim, errantes. Cristãos que, de alguma forma, estão com a verdade opaca ou obscurecida ou difundida ou ali confusa nas suas mentes, né? Estão vivendo uma fé que não é a fé genuína, estão vivendo algo que não é real, que não é verdadeiro, mas que ele acha na mente dele que ele está vivendo uma fé genuína, mas não está. Então nós precisamos ajudar esses irmãos que estão enfrentando dificuldade e nós precisamos ajudá-los a retornar a essa fé sincera, ok? Então Deus nos chamou para sermos cristãos e irmãos. Portanto, nos dispormos a fazer tudo o que for possível para trazer de volta a fé, de modo que o Senhor Jesus cubra todos os seus pecados, assim como Ele cobriu os nossos. Amém? Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos errantes para que Ele tenha os seus pecados cobertos, né? Cubra todos os seus pecados, assim como Ele cobriu todos os nossos. Amém? Então, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que tudo isso que Tiago veio desenvolvendo desde o capítulo 1 até o capítulo 5 venha falar realmente profundamente aos nossos corações. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Teu Espírito flua em nossas vidas, Pai, e que tudo aquilo que foi mencionado aqui, Pai, venha sobre os nossos corações, Pai. Que nós venhamos aprender, entender que tudo aquilo que possuímos, que toda a riqueza que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, não é tudo nosso, não é para acumularmos e termos cada vez mais, mas sim para usar no bem do meu irmão, no bem coletivo, no bem da comunidade, Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta uma comunidade que ora, que entende que todas as coisas devem ser respondidas através da oração, Pai. Que em tudo, seja na alegria, seja nos problemas, seja estando doentes, seja estando felizes, em todo o tempo, nós precisamos estar orando, orando a Ti, glorificando o Teu santo nome e sempre estar envolvido com toda a boa obra, envolvido com a Tua vontade, com o Teu querer, com o Teu bem, com o bem que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima. Tchau.